Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Salmo 27, versículos 1 até 9. O Senhor Deus é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor me livra de todo perigo, não ficarei com medo de ninguém. Quando os maus, os meus inimigos, me atacam e procuram me matar, são eles que tropeçam e caem. Ainda que um exército inteiro me cerque, não terei medo. Ainda que os meus inimigos me ataquem, continuarei confiando em Deus. A Deus o Senhor pediu uma coisa, e o que eu quero é só isto: que Ele me deixe viver na sua casa todos os dias da minha vida, para sentir maravilhado a sua bondade e pedir a sua orientação. Em tempos difíceis, Ele me esconderá no seu abrigo, Ele me guardará no seu templo e me colocará em segurança no alto de uma rocha. Assim vencerei os inimigos que me cercam. Com gritos de alegria, oferecerei sacrifícios no seu templo. Eu cantarei e louvarei a Deus, o Senhor. Ó Senhor, ouve-me quando eu te chamar. Tem compaixão de mim e responde-me. Tu disseste: venha me adorar. E eu respondo: eu irei te adorar, ó Senhor Deus. Não te escondas de mim, não fiques irado comigo. Não rejeites esse teu servo, ó Deus meu libertador. Tu tens sido a minha ajuda. Não me deixes, não me abandones. Até aqui as palavras que nós então queremos usar como base para esta reflexão. Então, gente, esse Salmo 27, ele nos fala sobre a importância da presença de Deus em nossa vida, sendo a nossa luz, a nossa fortaleza, ou seja, proteção, e também a nossa salvação. Ele é um salmo escrito pelo rei Davi, e o qual é também uma linda oração que a gente poderia fazê-la todos os dias, né? Tornar este salmo aí a nossa oração diária. E tomando então como base esse salmo número 27, eu quero hoje falar sobre o medo. Quem de vocês, quem de nós nunca sentiu algum tipo de medo? Num estudo feito alguns anos atrás, um psiquiatra americano, ele mostrou que o maior problema que os seus pacientes enfrentavam era o medo. O medo de ficar louco, o medo da solidão, o medo de sofrer infarte, o medo de câncer, o medo de desastres. Em nossos dias, poderíamos, quem sabe, dizer que muitas pessoas ainda estão com medo de contrair o coronavírus. Mas principalmente, gente, o maior medo que atinge as pessoas, sem dúvida nenhuma, é o medo da morte. Esse psiquiatra americano disse o seguinte: o nosso mundo está se tornando um mundo de pessoas medrosas e apavoradas. Os psicanalistas chamam o medo de fobia. Aliás, a palavra grega para medo é exatamente essa, fobia. E eles então dividem esse sentimento em 4 grupos. O primeiro grupo seria o dos que sentem o medo normal, que é um sentimento comum a todas as pessoas. É o medo de cobra, de cachorro bravo, de barata, de aranha,
medo de escuro, de ser assaltado e assim por diante. O segundo grupo seria o grupo dos que sentem o medo neurótico, que envolve, então, sentimentos exagerados de medo. E aqui entra, por exemplo, a claustrofobia, que é aquele medo, gente, de ficar em ambientes fechados. E é interessante que, geralmente, esse medo é o resultado de quem nasceu de um parto difícil. Geralmente quem tem claustrofobia, teve essa questão aí de nascer de um parto difícil. O terceiro grupo seriam aqueles que têm um medo crônico, quando o medo ele é persistente e duradouro. Pessoas que sofrem de mania de perseguição possuem esse tipo de medo. A todo instante elas pensam que estão sendo perseguidas. E o quarto grupo, aqueles que sofrem de medo agudo, o qual é uma ansiedade repentina e passageira, mas muito intensa, no qual a pessoa fica em estado de desespero e pânico. E vocês sabem, gente, que o medo em excesso faz a pessoa ouvir e até enxergar coisas. Faz a pessoa ouvir coisas que, na verdade, não estão acontecendo ou enxergar coisas que não existem. O medo em excesso, ele faz a pessoa até enxergar duendes, fadas, fantasmas e saci pererê. Esse seria o medo agudo, que faz até a pessoa enxergar coisas que não existem. Para alguns tipos de medo, não há dúvida, gente, de que a única saída é um tratamento psicológico. Porém, não existe coragem e nem psicólogo que poderão resolver o medo real que assombra a maioria esmagadora dos seres humanos, que é o medo da morte e da condenação eterna. E eu procuro sempre dizer para as pessoas que nós não precisamos ter medo da morte. Quem sabe o receio que nós tenhamos é como a gente vai morrer. O que vai acontecer conosco até a morte? Eu acho que esse é o receio que toma conta da gente, porque as pessoas têm medo do sofrimento, do que elas vão sofrer, quem sabe, do que elas vão passar até chegar na morte. Mas o cristão, aquele que crê em Jesus, da morte em si, ele não precisa ter medo, porque ele sabe que através da fé em Jesus, ele irá para a vida eterna. A gente nasce, gente, sabendo que um dia nós vamos morrer. A gente nasce já sabendo que um dia a nossa vida vai chegar ao fim, por mais que a gente não queira isso. Nós sabemos que um dia a nossa vida vai findar. Por isso, o único remédio para a cura deste mal, e que tantas e tantas vezes é a causa, gente, de tantos medos crônicos e agudos, é o Senhor Deus. Ter a certeza do amor de Deus, ter a certeza da presença desse Deus ao nosso lado a cada momento, a cada instante da nossa vida. O Salmo 27, versículo 1 diz: O Senhor Deus é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor me livra de todo o perigo. Não ficarei com medo de ninguém. O rei Davi, gente, ele tinha sem dúvida muitos motivos para sentir medo.
E ele não o negou aqui no Salmo 27. Davi não era nenhum machão que, em vez de chupar o mel, comia a abelha, né? Como diz um ditado gaúcho. Mas ele era um homem normal, que sem dúvida tremeu as pernas. O seu coração disparou, o seu coração bateu mais forte quando ele viu diante de si o gigante Golias. Mas ele podia dizer sem arrogância: não ficarei com medo de ninguém. Mesmo sendo ele o rei de uma nação muito ameaçada por inimigos de fronteira, além da ameaça muito próxima do seu próprio filho rebelde, o Absalão, Davi confessa: ainda que um exército inteiro me cerque, não terei medo. Pois é, de onde vinha, será, tamanha coragem, tamanha ousadia? Será que no tempo de Davi já havia palestras do tipo autoajuda? O poder está dentro de ti. Busque contato com as energias que estão dentro de ti ou que estão nas coisas da natureza. Ou ainda, palestras do tipo como vencer os obstáculos da vida? É claro que não. O segredo, gente, de tanta coragem, né, de Davi está bem claro no que ele diz no Salmo: Deus me protege do perigo. Deus está comigo. Deus é minha segurança, minha fortaleza. Ele está do meu lado. Se o medo e a angústia são grandes males que atingem o ser humano moderno e que enchem a agenda e as salas dos psicólogos e psiquiatras, muito disso é porque a descrença aumentou. É porque aumenta o número de pessoas que se afastam de Deus, se afastam da sua palavra. E poucos hoje dizem, junto com Davi: o Senhor Deus é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? É interessante, minha gente, essa palavrinha aí, luz. O Senhor Deus é a minha luz. Vejam, Deus é a fonte de toda a força. Deus é a fonte de toda a energia. Deus é a fonte de onde nós tiramos, onde nós buscamos a capacidade para nós enfrentarmos as dificuldades, os sofrimentos, os problemas, as angústias, os medos. Ele é a fonte. Nele está o auxílio, a ajuda, a força, né, para nós enfrentarmos as dificuldades, as angústias e os medos que nos cercam. Sendo assim, verificando que a descrença em Deus tem aumentado, o medo será tão normal como a angústia de uma criança perdida longe de casa. Em nosso contexto cristão, nós sabemos que o medo, ele tem a sua verdadeira raiz no pecado. Se não houvesse o pecado, se não tivéssemos pecado, então logicamente não teríamos medo. Nós já nascemos com o medo.
Uma das heranças, né, dos primeiros pais, Adão e Eva, que logo após a queda em pecado se esconderam de Deus, e a Bíblia diz, com medo e com vergonha. Interessante, né? Uma das primeiras reações de Adão e Eva após o pecado, se esconderam de Deus porque estavam com vergonha e estavam com medo. Por isso, sem dúvida, o medo é um problema de nascença, né? É uma das consequências do pecado. Mas também as experiências e o ambiente em que a pessoa vive exercem influências, né? Exercem uma predisposição aos medos. E os exemplos disso aí estão aí, né? Na vida também daqueles que encontraram a verdadeira causa do temor humano, que é o pecado, e que buscaram então o remédio eficaz para enfrentar o pecado e também o medo, os medos. Tá? Diz a palavra de Deus, e eu quero que vocês abram agora lá em 1 João capítulo 4, versículo 18. No amor não há medo. O amor, que é totalmente verdadeiro, afasta o medo. Portanto, aquele que sente medo não tem no seu coração o amor totalmente verdadeiro, porque o medo mostra que existe castigo. Interessante, né? No amor não há medo. O amor que é totalmente verdadeiro afasta o medo. E a grande pergunta é: que amor é este? Né? Que amor é este onde não há medo? E a resposta é o amor de Deus. O amor que vem de Deus. Esse Deus que é a fonte do amor. Né? O versículo 19 diz, né? Nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Né? Ele é a fonte do amor. Né? Não é nós que amamos a Deus primeiro, é Deus que nos amou primeiro e que nos capacita para que nós possamos amar então. E neste amor nós buscamos então, né, a solução para o medo, né, para que o medo não mais nos aterrorize, né, nos tire o sono e assim por diante. Né? Também quero ler com vocês 1 Pedro capítulo 4, o versículo 10. Está bem pertinho ali. O amor é isso. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e mandou o seu Filho, para que por meio dele os nossos pecados fossem perdoados. De novo, né? Não fomos nós que amamos, mas Deus nos amou, né? E nos mandou o seu Filho para o perdão e também para a salvação. E ali então nós encontramos, né, as condições para vencermos os medos e as angústias da vida, os medos e as angústias que a vida nos reserva. Felizmente para nós, também não é nenhuma grande novidade aquilo que eu vou dizer agora. Jesus Cristo nos livrou do poder do pecado. Por isso, Jesus tirou de nós o medo. Por isso, o contrário do medo agora não é coragem, mas é fé. O contrário do medo não é coragem, mas é fé. E nesta fé, gente, nós cremos que o pecado não pode mais nos trazer medo, pavor, angústia e
pânico, porque Jesus pagou o nosso pecado, os nossos pecados. Jesus, com o seu sacrifício, com a sua morte, com o derramar do seu sangue, ele pagou o preço dos nossos pecados. Muitos preferem ficar longe desse Deus, muitas vezes por não terem coragem de assumir a sua condição de pessoas falhas, de pessoas pecadoras, e que dependem totalmente de Deus. Falta essa coragem para assumir os seus pecados, né? Assumir que é alguém que falha, que erra, que tem limitações e que depende totalmente de Deus. Depende totalmente do seu amor, da sua graça, da sua misericórdia, do seu perdão, da sua salvação. Nós precisamos ter essa coragem de assumir essa situação e buscar então em Deus e em Jesus o perdão, a solução. O ser humano, nesse sentido, ele é muito orgulhoso e ele acha que pode resolver tudo sozinho, infelizmente. Se eu sou pecador, se eu sou alguém que erra, que falha, eu vou tentar resolver isso da minha forma, do meu jeito. Veja, o orgulho do ser humano, né, de achar que ele pode resolver sozinho esse problema. E na verdade a solução não está em nós. A solução não está no ser humano. A solução está em Jesus. Esse que Deus enviou em amor e misericórdia para cada um de nós. É por isso também, gente, que o reformador Martinho Lutero, ele diz na explicação de cada um dos 10 mandamentos, né, lá no catecismo, devemos temer e amar a Deus. Devemos temer e amar a Deus. E aqui é importante, é bom que se entenda que não é um temer de ficar apavorado ou com medo de Deus, mas é um temer que significa respeitar, honrar, adorar a esse Deus. Esse é o sentido aqui desse temer a Deus, né? O respeito, a honra, né, que nós devemos prestar a esse Deus que nos criou, que nos ama e que quer nos salvar. Jesus Cristo, ele continua sendo a única saída para os nossos medos. Ele continua sendo a única saída para escaparmos do principal medo da humanidade, que é o medo da morte. E também o medo da condenação no inferno. Pois corre nas veias da nossa alma o veneno do pecado. O rei Davi, ele sabia como confrontar o medo. Sabe por quê? Porque ele se abastecia no amor e na misericórdia de Deus. Ele se abastecia nesta fonte de amor, de luz, de perdão, de salvação. Com a certeza, gente, de que Deus é amoroso, nós podemos vencer, enfrentar os medos da vida. Podemos vencer esse mal que nos tenta, pois Jesus venceu a causa do medo, que é o pecado. Neste amor e nesta fé, nós somos convocados a vencer o medo com o amor de Cristo. E assim não vivermos presos ao medo.
vivermos presos à angústia, ao pânico, mas sim na confiança e na certeza do amor de Deus, do perdão de Deus e na ajuda desse Deus. Por isso agora, curados dessa terrível doença que é o medo, nós temos a liberdade e a alegria de passar adiante esta verdade e certeza, para que as pessoas ao nosso redor conheçam essa alegria, conheçam o que acalma e tira o medo. O medo das coisas continuará sendo um problema na vida do ser humano, mas nós não precisamos viver como prisioneiros deste medo, aprisionados, algemados a esse medo. Jesus enfrentou todo o sofrimento e a morte em nosso lugar. Ele é o nosso Salvador. E por isso Ele mesmo nos diz: não tenham medo. Eu estou com vocês. Eu estou ao lado de cada um de vocês. Sem dúvida, o grande e maior medo que as pessoas têm é da morte. O conhecido cineasta Woody Allen, ele falou o seguinte: não é que eu tenha medo da morte, eu apenas não quero estar lá quando isso acontecer. Interessante, né? Não é que eu tenha medo da morte, eu apenas não quero estar lá quando isso acontecer. E a grande questão é: será que é possível isso? Não estar lá no momento em que a morte acontecer? E nós sabemos que sim. Eu queria ler com vocês ainda o texto do Antigo Testamento de Isaías, capítulo 25, o versículo 8. O Senhor Deus acabará para sempre com a morte. Ele enxugará as lágrimas dos olhos de todos e fará desaparecer do mundo inteiro a vergonha que o seu povo está passando. O Senhor falou. Vejam, o Senhor acabará para sempre com a morte, e Ele enxugará dos olhos as lágrimas de todos. Essas palavras do profeta Isaías, elas possuem um sentido bem amplo. Elas se referem também à felicidade celestial, à vida com Deus no céu. Vida esta, gente, que receberão todos aqueles que creem em Cristo, que confiam em Jesus como seu Senhor e Salvador. E lá então, não haverá mais o perigo da morte, nem a morte física, corporal, nem a eterna. Na presença de Deus, não haverá motivos para medo, tristezas ou lágrimas, porque a morte foi derrotada, e derrotada para sempre por Cristo. E ela nunca mais molestará, nunca mais perturbará os que foram salvos e que desfrutarão da felicidade e da maravilha eterna. Que assim seja para cada um de nós, para mim e para cada um de vocês. Amém.